Pensar grande e tentar realizar algo que poucos querem fazer é muito mais fácil do que tentar pensar pequeno como a média das pessoas. Nesse vídeo eu vou te ensinar por que você tem que pensar muito acima da média e é mais fácil realizar grandes sonhos do que os sonhos medíocres medianos. Eu vou falar com base nesse livro aqui, ó, Trabalhe 4 horas por semana, né, do Tim Ferriss, é um dos caras mais respeitados disso. Tô aqui em Chapecó, acabei de chegar, até ia gravar esse vídeo lá no aeroporto, mas acabei chegando muito em cima, tinha cliente para atender. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. E a gente vai entrar no tema do vídeo. Tô aqui no hotel, aqui no centro de Chapecó. Ó, bonita a cidade de Chapecó, hein? Daqui a pouco eu vou dar um rolê lá por lá. Mas nesse vídeo eu vou te explicar o porquê você tem que pensar grande e o porquê você precisa pensar em realizar as coisas que ninguém quer realizar. Por quê? Olha só, a gente tem instintivamente dois sentimentos que nos controlam, o medo e a euforia. Na verdade, até o próprio autor, ele classifica que não é a euforia, mas a disforia, ou seja, aquele sentimento avassalador que vem dentro de você, mas que você não tem controle. Porque a euforia é aquela vontade de trabalhar por um sonho, mas que você consegue agir de forma controlada. Mas a grande maioria das pessoas tem medo de realizar as coisas, porque tem medo de fracassar, falhar, e a disforia de tentar agir de toda forma e meio que sem saber o que vai fazer o próximo passo e também fracassar. Então, por que eu estou falando isso? Eu quero que você responda uma pergunta para você mesmo. Quantas vezes você quis ser racional demais e quis fazer o certo e nunca realizou um sonho? Qual foi a última vez que você comprou uma moto, um carro, trocou de carro, comprou um imóvel, abriu um negócio? Pensa comigo, quantas ideias já passaram na sua cabeça, ideias boas que você poderia mudar de vida se você tivesse apostado, mas você abriu mão porque não é o momento, não é o certo. É algo que você está fazendo o correto perante a sociedade. Não se arriscar é o melhor neste momento. Você está errado. E por quê? O Tim, ele fala muito aqui num termo que é o seguinte: agir pode gerar um fracasso. Ou seja, se você fazer uma ação, você quer abrir um negócio, você abrir um negócio tem o risco de fracassar. Porém, todo sucesso no mundo, ele vem da ação. O que isso quer dizer? Se você somente pensar em fazer o comum, o mediano, sei lá, dá para comprar minha comida, dá para morar ok, numa casa que não é o seu sonho, mas eu tô pagando meu aluguelzinho aqui. E tudo bem, tá, gente? Eu não quero ser ingrato com a vida. Você precisa ser grato por tudo que você tem. Porém, você precisa pensar além. Você precisa pensar grande. Se todo mundo sofre na sociedade de uma síndrome de falta de acreditar em si mesmo, se você começa a acreditar em você e nas suas ideias, os seus resultados, naturalmente, eles vão vir para patamares muito maiores. Pensa comigo. Se você vai abrir um negócio, qual é o maior medo das pessoas? Que ele dê errado, que ele fracasse, que ele feche as portas e, sei lá, não dê certo e você acabe tendo que fechar ele durante um tempo. Beleza. A maioria das pessoas não abrem negócios por conta do medo. E aí preferem trocar suas horas do dia com sua família, com as pessoas que gostam. Deixar de fazer o que gosta para trocar o seu tempo. Você está vendendo o seu tempo, a sua disposição, a sua energia para outra pessoa que está comprando o seu tempo. E isso passa-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Pessoas que constroem a carreira em uma empresa que não gostam, 10 anos, 20 anos, porque querem estar no meio do racional, no meio da massa, fazendo o que é certo, fazendo o que a família dele fala, não, é muito arriscado, não existe estabilidade. Quantas vezes eu escutei isso da minha família? Isso não é estável. Recentemente, quando abri meu novo empreendimento, né, meu hospital veterinário, eu escutei da minha mãe, e eu entendo, porque é uma pessoa que me ama, e você deve ter pessoas que se preocupam com você. Ela é servidora pública, então a cabeça dela, na vida dela, foi buscar por estabilidade. Mas ela sempre viveu uma vida aquém do que ela gostaria de viver. Ela não tem uma casa própria,
não tem um carro próprio. Então, ela é professora. Então, imagine que você precisa trocar a sua vida para realizar sonhos medianos, sonhos pequenos, sonhos que você vai largar a sua vontade de viver, de fazer algo, para doar a sua energia. Doar não, é um acordo comercial em que você vai vender a sua energia para outra pessoa e você vai realizar os sonhos dessa outra pessoa. E tá tudo bem, quem quiser pensar pequeno. Porém, essa quantidade de gente, 90% ou mais da sociedade, pensa de forma através do medo. Pensa com a barriga, né? Igual diz minha avó, pensa em comer em vez de realizar os sonhos, né? Pensa no agora. E por isso que a grande maioria vai tentar viver uma vida de carreira, tentar abrir uma rendinha extra, e a vida vai se tornando difícil para quem pensa pequeno. Então, a competição para quem pensa pequeno nos seus propósitos é muito maior do que quem pensa alto. Ele usa um termo no livro, eu estava no voo lendo e eu achei muito legal. Depois eu vou tentar achar aqui para vocês. Mas aqui, ó, achei aqui, ó, na página 64. Se você não tiver esse livro, é obrigatório você comprar esse livro. Eu tinha muita vontade de ler esse livro e eu passei anos sem ler. Li outros livros, mas eu disse, cara, eu fui visitar a casa do meu sócio e ele estava na prateleira. Eu disse para a esposa dele, Bia, me empreste esse livro que eu vou ler. E ela falou assim, ó, eu deixo se você, quando voltar, já tiver lido. Senão eu vou tomar e você não vai ler mais. E eu acho que foi até um gatilho para eu ler rápido. E no livro, no avião, eu estava lendo isso daqui, que faz muito sentido. Olha só. O nível de competição é, portanto, muito mais acirrado para as metas realistas, exigindo, paradoxalmente, muito mais tempo e energia. Quem pensa pequeno vai ter que desembolsar muito mais esforço, muito mais energia, muito mais horas trabalhadas para conseguir um pouco. É mais fácil conseguir 10 milhões de dólares do que 1 milhão. Claro que o TIM é americano, né? Ele está colocando dólar como moeda lá dos Estados Unidos. Mas vamos supor que é muito mais fácil você conseguir 1 milhão de reais com uma empresa bem estruturada, pensando grande em atender escala, do que você conseguir 100 mil reais para um pequeno negócio. Pensa comigo, quantas pessoas elas tiveram dificuldade de abrir um pequeno negócio e conseguir 50, 100 mil reais. Agora, quando você pensa grande, caras que saíram, eu conheço alguns amigos que saíram de baixo, abriram negócios estruturados e conseguiram levantar 1 milhão e tudo mais. Por quê? Porque é mais fácil você pensar grande, pensar onde a maioria não está pensando, você vai conseguir captar e contagiar outras pessoas que pensam grande, e até mesmo você, se você não tiver recurso, você com a sua energia de pensar grande, com a sua ideia, você vai captar pessoas que têm o dinheiro e que querem investir em quem tem ideias. É mais fácil conseguir tirar uma nota 10 numa prova do que 5 notas 8. Ou seja, o que isso quer dizer? Mediano, a grande maioria das pessoas já é. Então, se você for ser mediano, vai ser difícil, porque o emprego mediano ele vai ser disputado. As pessoas internamente ali dentro da empresa vão tentar uma derrubar a outra, porque elas têm medo de perder o emprego. Agora, se você tem uma mente que flui ideias grandes e você pensa em ideias grandes, nunca vai faltar oportunidade. Então você sempre tem que se forçar, criar um estresse na sua cabeça de você pensar um pouco além do que você está pensando hoje. Não tem problema você pensar pequeno ainda hoje, mas desde que você pense maior do que pensava ontem. Eu vou te dar um exemplo. Há 2 semanas eu tive uma reunião de negócio. E eu propus comprar uma pequena empresa de raio-x. Eu sou médico veterinário e eu propus injetar dinheiro numa pequena empresa de raio-x porque estava ocioso. Eu via muito potencial, só que a área comercial estava muito ruim. Eu falei, ó, eu vou botar outro equipamento para rodar e a gente vai contratar um gerente e uma secretária. E aí fizemos as contas e os cálculos e tal. Resumindo, eu já apresentei a minha ideia antes mesmo de comprar. Tem gente que se segura, fala, não, eu não vou falar porque senão ele vai me copiar, não vai vender a ideia e vai aplicar no negócio e não vai me vender e vai dar certo. Olha só. Resumindo, fizemos uns cálculos de números e aí foi. Passou uma semana, cobrei a pessoa, falei, ó, e aí, vai querer vender a tua parte pra gente entrar junto? E ela falou, não, eu tô fazendo uns cálculos internos. E aí nessa semana ela me ligou e falou, ó,
Por enquanto eu não vou vender. Realmente eu gostei muito das suas ideias. Olha só, vou contratar um gerente que está sobrecarregado, a gente precisa expandir o comercial e não vou vender nesse momento. Mais para frente a gente conversa. Se fosse uma pessoa pequena, que pensa pequeno, o que ela iria falar? Isso é um traidor, esse cara, ele copiou as minhas ideias e ele vai aplicar e vai ter resultado e a ideia é minha. Eu não tive absolutamente nenhuma vaidade. Por quê? E eu sei que ele em algum momento vai voltar para mim. Porque se a pequena ideia que eu disse a ele der certo, e ele aumentar o faturamento, escalar o faturamento, às vezes com a mesma equipe, não precisa nem aumentar muito a equipe, ele vai dizer, cara, aquele cara tem a ideia. Para quem ele vai procurar? Quem ele vai procurar quando ele quiser aumentar o negócio dele? Me fala. Então, na sua cabeça, se sua cabeça ela pensar grande, sempre vai sair coisas grandes da sua cabeça. E aí você vai disputar por exemplo, tá aqui a maioria, e você vai sair, dar um salto onde não existe concorrência. Tem até um cara que eu acompanho no marketing digital chamado Ícaro de Carvalho. Ele fala, não existe concorrência. Porque se você se destacar minimamente, você já está em outro patamar. Agora imagina se você pensa grande. Pensar grande, portanto, segundo o Tim Ferriss e segundo os grandes bilionários e milionários da internet, inclusive, pensar grande é a única forma de você, de fato, resolver a sua vida. Imagine que você queira ter a sua vida dos sonhos, viajar com sua família no meio de semana. Cara, isso é um luxo para a maioria das pessoas. Eu tô aqui em Chapecó. Eu sou médico veterinário, tô aqui em Chapecó. Eu tenho os meus negócios rodando. Então imagina, quantas pessoas queriam estar fazendo isso? Quantas pessoas no meio de semana, hoje é uma terça-feira, tô a trabalho aqui? Tô a trabalho, mas eu vou passear na cidade, vou daqui a pouco na Arena Condá, gosto de futebol, vou ver lá a Chapecoense, enfim. Coisas que a maioria das pessoas vão estar nesse horário 3 da tarde fazendo o quê? Trabalhando para outra pessoa estar, por exemplo, aqui. Aqui tem outros caras, fornecedores meus, donos de negócio, que os funcionários estão lá batalhando e eles estão aqui. Não tá errado, todo mundo vai ter um sonho, mas a minha ideia é te provocar a você sair da briga de foice que é o mediano e partir para a seletividade para quem pensa grande. Esse vídeo eu quis te despertar. Se você gostou, dá um like e compartilha.